Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Uma alegria enorme ter você aqui conosco. E mais uma noite, mais um domingo, onde queremos ter esse tempo aqui de culto, louvor a Deus. Agradecermos ao nosso Deus por tudo aquilo que temos vivido, experimentado. Trazer a Ele os nossos motivos de oração, louvor. Saber que Ele é Deus e que Ele tem cuidado de nós. Queria agradecer a você que está aqui pela primeira vez, quem sabe nos visitando, conhecendo a nossa página, nosso trabalho, a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo você. E claro, aqueles que têm caminhado conosco já desde o início final de março, quando começamos, o nosso culto online aqui, devido a toda a realidade, situação que estamos vivendo. Também muito bom ter você aqui conosco. E queremos continuar, estudando o livro de Apocalipse. Espero que você tenha continuado lendo esse livro e permitindo, criar essas imagens na mente a respeito dessa revelação de Jesus Cristo através desse livro fantástico. Desde já, queria convidar você a deixar o seu pedido de oração. Você pode fazer isso através do Facebook ou então através do nosso WhatsApp, o 999-225841. Está aqui embaixo. Você pode conferir pela barra aqui o número. E durante a nossa celebração você pode enviar então o seu pedido. Se você quer permanecer anônimo, mas se você quer se identificar, fique bem à vontade. Também pedimos que você possa já compartilhar a sua página, essa página na sua página, para que as pessoas que estão vinculadas a você possam ter acesso também, se assim desejar, participar conosco nesse tempo de culto e celebração. Queridos, queridas, eu quero começar aqui o nosso tempo de louvor e de adoração, nosso tempo de culto a Deus, também aqui lendo o Apocalipse 19, 5 até 9. Esse que vai fazer parte da interpretação, da leitura do nosso texto hoje. Mas aqui é uma pequena oração que é intitulada a Deus e que fala assim, Apocalipse 19, 5 até 9, fala: Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, e fortes trovões que brandavam. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. No meio de todas as intrigas e de todo o caos que nós vemos aparentemente no livro de Apocalipse, que nós vamos perceber hoje, diante de tantas imagens fortes, isso mesmo que eu queria dizer, diante de situações que nos causam até uma certa falta de fôlego, uma angústia, nós encontramos aqui uma belíssima descrição da relação de Jesus Cristo com a sua igreja, como uma relação de um noivo como uma noiva, daquela expectativa do casamento, daquela expectativa de viver unidos para sempre. E assim que a Bíblia nos apresenta, aqueles que são amados por Deus e que desejam estar com Ele, o estarão eternamente, porque serão dados em casamento ao próprio Cristo. Essa é a representação mais profunda que é expressa na Bíblia da relação de Deus conosco, como uma união matrimonial, uma união
entre um homem e uma mulher apaixonados. É assim que é descrito o amor de Deus por nós. Um Deus que se importa, que se envolve, um Deus que nos ama, nos quer bem, um Deus que nos toma em casamento. E essas palavras possam nos animar e nos consolar nessa noite, que elas possam fortalecer a sua fé e a minha fé para aquilo que vamos experimentar agora. Peço que você feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de invocação, de oração, de convidar a Deus a estar conosco nesse tempo bondoso e maravilhoso. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. A ti, Senhor, pertence todo louvor, toda a glória, toda a honra. A ti, Senhor, o nosso mais profundo desejo e sentimento de estar contigo, de pertencer a ti e de ser teu. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor não leve em consideração a nossa culpa. Nós confessamos que precisamos de Ti, dependemos de Ti e que carecemos da Tua graça e do Teu amor em nossas vidas. Convidamos o Espírito Santo a estar conosco nessa noite. Venha nos encher com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria. Venha quebrar o nosso orgulho, a nossa resistência. E venha, Senhor, nos trazer uma convicção, o fortalecimento da nossa fé, para que a gente possa continuar seguindo, obedientes a Jesus Cristo. Te pedimos, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. A esse Deus que merece todo louvor, merece toda a glória, merece toda a honra, nós queremos cantar a próxima canção, Ele é Exaltado. Você pode ver a letra abaixo aí, cante, mesmo que você esteja na sua sala, com a sua família. Tem essa liberdade de manifestar a sua adoração, o seu amor a Deus, através dessa belíssima canção. Cante conosco, Ele é Exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, e eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Essa música acabamos de cantar, Ele é Exaltado no Céu. E nós queremos cantar a nossa próxima canção, que fala sobre o amor desse Deus, aonde nós somos convidados a cantar o seu amor para sempre. Cante conosco, a letra está abaixo. Vamos ter esse tempo de louvor e gratidão a Deus.
Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Então, queridos, queremos continuar aqui a nossa reflexão e essa viagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse. Mas eu gostaria aqui de brevemente lembrar algumas coisas que temos falado a respeito do Apocalipse. Se você está aqui nos acompanhando pela primeira vez sobre o estudo de Apocalipse, queria convidar você a assistir aos outros cultos que já foram para o ar, né? Já estão aqui na nossa página do Facebook ou no nosso YouTube.
para você pegar a sequência e o raciocínio que a gente está trabalhando a respeito desse livro aqui. Mas, para que você que tem acompanhado aqui com a gente, queria rapidamente lembrar algumas coisas que são muito importantes quando nós falamos do Apocalipse. Primeiro, Apocalipse significa revelação, mas não é a revelação do final dos tempos ou a revelação do final do mundo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, exatamente. Por muitos autores, inclusive, ele é chamado do quinto evangelho. É a revelação de Jesus Cristo e a sua ação na história da humanidade. Esse é o significado de Apocalipse. Também lembrando que o Apocalipse, ele tem essa linguagem que a gente chama escatológica. É uma linguagem que é baseada em figuras, ele é uma poesia. Então ele tem figuras, tem símbolos. Os números não são números, eles significam alguma coisa. As imagens, eles têm um significado. Lembrando que o Apocalipse, ele é entre todos os livros da Bíblia, com certeza um dos mais bem fundamentados, aonde nós encontramos outros paralelos de textos nele, tanto do Antigo quanto referências também do Novo Testamento dentro dele. Ou seja, então ele é um livro que ele faz muitas referências a imagens, a significados de outros trechos da Bíblia. E também lembrarmos aqui que muitas vezes nós temos essa tentação de tentarmos procurar quem são os personagens da história, quem são as figuras ao longo da história que nós podemos identificar com as figuras aqui registradas no Apocalipse. Mas muito mais importante de quem é essas pessoas, é o que elas representam e como eles são interpretados e qual o seu perigo e qual os seus desafios dentro desse cenário de Apocalipse. Ok? Então hoje nós vamos para a sessão mais longa do nosso estudo até aqui. São 5 capítulos e, claro, uma vez que nós temos aqui uma breve reflexão de alguns minutos, quanto mais longo é o trecho que nós examinamos, tanto menos detalhes e nós podemos entrar nesse texto para que a gente não fique aqui até amanhã. Então, mas confira, leia esse texto depois. E por que nós vamos fazer esse salto tão longe? Porque tem algumas figuras nesse texto que elas se sobrepõem. É como se nós estivéssemos contando a história, a mesma história, por diferentes perspectivas. E é uma história também que ela tem recheada com muita oração, com muitos cânticos. Então ele se tornou longo essa sessão. Então quero entrar aqui e tentar navegar por esses capítulos e espero que a gente consiga tirar boas lições para a nossa vida e que esse texto te inspire, te encha de coragem e renove a sua fé. Queremos aqui lembrar de alguns personagens que vão aparecer nessa nossa reflexão de hoje. Nós queremos lembrar aqui do dragão, comentado na celebração passada, ele que é a figura, representa o mal, representa Satanás, representa o diabo. E aqui nós precisamos nos lembrar de que o mal ele não é um conceito, o mal ele não é simplesmente uma fumaça que paira no ar. O mal ele tem uma representação, uma personificação na pessoa do diabo, Satanás, ou enfim, ou o opositor a Deus. Nós temos aqui a segunda figura que vai aparecer aqui, é a primeira besta. A primeira besta que é apresentada como o poder. Um poder político, mas não o poder do político. É o poder que se faz através da política. Ou seja, o poder que está atrás da pessoa do político.
mas o poder que exerce domínio, esse poder que decide sobre as pessoas, esse poder que manipula, esse poder que forma conchavos, alianças, esse poder que se fortalece das maracutaias, que decide quem vive e quem morre, decide quem fica rico e quem fica pobre. Esse é o poder que é exercido pela besta. Nós temos a segunda besta, que é a besta da devoção, a besta do encantamento, a besta da propaganda. Às vezes essa besta, ela se manifesta numa falsa religiosidade, numa falsa devoção. Às vezes essa besta se manifesta através da economia, que seduz e que cria toda essa ilusão de que esse poder exercido pela primeira besta, ele vai resolver os problemas do mundo. Ou às vezes essa besta também, ela é manifestada através de um conceito de progresso, isso mesmo, que nos dá a sensação de que nós não estamos caminhando direito, e que se a gente acertar o passo, nós vamos chegar lá. Então, um quarto personagem, por último, antes de entrarmos no nosso texto, que aparece, é o próprio anticristo, figurado naquela talvez mais conhecida expressão do Apocalipse, que é o 666, né? E o 666, ele não é uma marca, um carimbo, ele não é uma carteira de identidade, mas ele é um número que ele representa, ele é um indicador de qualidade. Ele simboliza a total imperfeição do homem conseguir produzir as mesmas obras de Deus. Ele é a totalidade das obras humanas, né? Figurado na Trindade, 333, ou 666, mas ele ao mesmo tempo ele é essa personificação na história, esse governante que não é um governante, mas são todos os governantes que lutam por esse poder e usam a propaganda ao seu serviço e ao serviço do próprio Satanás, que é o dragão. E quando isso acontece? Quando o anticristo manifesta o seu poder? Todas as vezes que ele age, usa do seu poder, contrário à vontade de Deus, contrário à vida, contrário à igualdade, à justiça, contrário ao amor, contrário à compaixão e contrário à própria adoração a Deus, que são valores essenciais do Evangelho. Nosso tema de hoje é o julgamento do mundo, exatamente. E nós queremos olhar para esse texto que fala de como Deus julga as nações e julga o mundo e julga todas essas potestades. E aqui nós precisamos fazer um breve parênteses antes de entrarmos no texto. Julgamento, aqui o conceito de julgamento que nós estamos tratando não é um conceito de vingança. Muitas vezes as pessoas olham para esse texto e acham que Deus está chateado com o mundo e ele vai descontar a sua raiva como se os seres humanos tivessem enchido o saco de Deus e agora ele vai passar o rodo e vai mandar vir juízo, desgraça sobre a humanidade. Mas não é esse o conceito de julgamento que está por trás desse texto aqui. Muitas vezes pensamos em julgamento justamente como essa força e essa destruição, como se Deus quisesse descontar a sua raiva e a sua frustração. Mas julgamento, ele tem um sentido maior da expressão. O princípio de julgar alguma coisa é revelar a verdade. Isso mesmo, esse é o conceito. É trazer aquilo que está oculto para aquilo que seja revelado. E aí, uma vez revelado, você vai procurar através de evidências e de provas para ver se aquele motivo do julgamento ele procede. E uma vez que se procede, você sentencia aquela situação, ou como culpado, ou como inocente. Mas o que vai provar isso são as provas que são reveladas a partir desse princípio do julgamento.
Então, todas as vezes que nós falarmos sobre julgamento aqui, nós estamos querendo trazer esse conceito que Deus está trazendo, está revelando a realidade que nós vivemos aqui no mundo. Logo, Ele está trazendo isso para que seja avaliado, que sejam apresentados as provas, a favor e contra, e para que seja sentenciado a justiça de Deus. Então, nós não precisamos olhar para esse texto como um Deus vingativo e frustrado, e que Ele usa do seu poder justamente para fazer aquilo que Ele mesmo condena. Dado esses pontos, vamos ao nosso texto, Apocalipse capítulo 15, versos 1 em diante, que diz: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se contemplava a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Verso 5. Depois disso olhei e vi que se abria o seu santuário, o tabernáculo da aliança. 6. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecentes, e tinham cinturões de ouro ao redor do seu peito. 7. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E aqui, de novo, nós precisamos, antes de entrar no tema das taças e das pragas, lembrar também esse conceito bíblico que é fundamental para compreendermos a respeito desse texto, que fala sobre a ira de Deus. Nós não podemos entender a ira de Deus como uma expressão de raiva, como nós podemos associar a nossa expressão de ira, né? A ira de Deus, ela está associada diretamente à sua santidade e à sua justiça. De outra maneira, a ira é a manifestação da justiça santa de Deus. Ou ainda poderíamos dizer de outra maneira, que a ira é a sentença de Deus, conforme a sua santa justiça. Deus se ira para que se cumpra a sua justiça. Ou seja, a manifestação da ira de Deus, ela é uma reação no momento em que a justiça de Deus é ameaçada. Então essa ira se levanta. É uma santa indignação, é um mover de Deus para que a sua justiça se cumpra. Então a ira de Deus não tem nada a ver com raiva, não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com vingança, mas é o cumprimento da sua santa justiça. E sabemos que a palavra de Deus nos diz em vários lugares que Deus é santo. E onde habita a santidade de Deus, não pode habitar a corrupção, o pecado. Por isso que Deus se ira, porque é uma forma de Ele repelir a injustiça, é uma forma de Ele repelir aquilo que poderia ferir a sua santidade. Bem, então, dado esse tema, essa ideia da ira de Deus é a manifestação, ou seja, seria imaginando aqui, se estamos falando de julgamento, seria a constituição de Deus, né? Naquilo que se refere a Ele. É aquilo que vai mostrar que aquilo que está sendo feito está certo ou está errado, que é verdadeiro ou que é falso. E o texto então diz que, mediante esta ideia da ira de Deus, são lançados as taças. 16:1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dos 7 anjos. Vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas, naquelas que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu todas as criaturas que viviam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue, pois eles derramaram o sangue dos seus santos, dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber
como os merece. 8º, o 4º anjo derramou a taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E esses foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre as pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rã. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles são os reis de todo o mundo, a fim de reunir-nos para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as vestes, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. Então os 3 espíritos reuniram no lugar, que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e o santuário saiu uma forte voz, que vinha do trono, dizendo: está feito. Caíram sobre os homens, vinda do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemavam contra Deus por causa do granizo, pois as pragas foram terríveis. Meus queridos, eu trouxe aqui para enxergarmos uma taça. A taça que aqui é utilizada para ser derramado a justiça e a ira de Deus. E o que a taça nos lembra? A taça nos lembra hoje o que lembrava naquela época. Uma taça é um símbolo de comunhão, né? É o símbolo de um jantar entre namorados, é um símbolo de cumplicidade quando vão fazer o brinde num casamento, é o brinde da virada do ano, quando você deseja, junto com aquela pessoa, que tudo aquilo que vocês estão construindo se realize. É a comemoração de algo. Usamos a taça para momentos especiais, para momentos onde nós queremos nos unir uns com os outros. E esse é o sentido da taça. Essa taça não é a taça do próprio Deus, mas é a taça dos seres humanos que celebravam com a besta. É isso que diz o texto. Esse brinde, quem realiza é a besta com seus adoradores, aqueles que estiveram envolvidos com essa forma de poder, com essa forma de sedução do mundo, e se curvaram a esse poder que é um antipoder, que é um poder contra Deus. O que está dentro da taça, sim, é a justiça de Deus. E eu quero então explicar aqui o que eu quero dizer com esse conceito. Já ouvi muitas pessoas mais idosas falarem assim para mim: eu não vou no médico porque toda vez que eu vou no médico ele acha uma doença. Percebam nesse raciocínio. A pergunta é que essa pessoa entende que o culpado da sua doença é o médico e não a falta do cuidado com a sua saúde. Logo, ele não vai no médico para não descobrir a sua doença, porque o problema é o médico e não a doença que está nele. E muitas vezes nós olhamos para essas pragas aqui e nós achamos que é o juízo de Deus que está sendo, ou a ira de Deus, ou a vingança de Deus que está sendo destruído sobre as pessoas. Mas as taças não são uma punição de Deus, mas é uma consequência da ação da besta e daqueles que estão seguindo o curso desse mundo sem se opor à forma como ela manifesta o seu poder. O que eu estou querendo dizer? Percebam as pragas. Nós não vamos poder entrar detalhadamente em cada uma delas. Mas aqui está falando de desmatamento. Aqui está falando de desastre e de desequilíbrios naturais. Está falando de temporais, está falando sobre o aquecimento global, está falando de furacão, está falando de gafanhoto. A pergunta é:
De quem é a culpa pelo aquecimento global? É de Deus? Não. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa, que estamos desmatando, estamos acabando com o equilíbrio da natureza. E a natureza, para manter o seu equilíbrio, ela reage. Da mesma forma, podemos olhar e falar assim, por que Deus mandou a chuva de gafanhotos? A questão é Deus que mandou a chuva de gafanhotos? Ou a gente não está sabendo administrar e cultivar a nossa terra de tal maneira que essas pragas não se propaguem da maneira que estão se propagando? E aqui nós poderemos, inclusive, colocar o tema da Covid-19. Muitas pessoas olham para isso e falam, não, isso é um castigo de Deus. Mas a pergunta, será mesmo? Há indícios de que essa doença ela foi provocada por uma má manipulação de animais enfim, que estavam infectados, e essa infecção, ou pela comer animais que não nos são próprios, e isso, com uma grande elaboração aí, através de várias questões, veio a se tornar uma doença que assola sobre nós. Então a pergunta é, de quem é a culpa do Covid? É de Deus que mandou essa praga? Ou é de nós que não estamos sabendo viver e administrar o mundo em que estamos vivendo? Logo, as consequências são nossas. E as consequências estão aqui. Quais são as consequências? A doença, os mares que estão sendo poluídos e destruídos, a morte dos rios, a morte do ar, a morte do sol, a morte da nossa camada de ozônio, pragas por todo lado, porque não estamos sabendo viver e administrar o nosso mundo. Estamos sendo seduzidos pelo poder, estamos sendo enganados por essa ideia de progresso sem limites, aonde nós estamos colocando dinheiro acima da vida, aonde nós estamos colocando riqueza acima de pessoas. E aí as consequências disso, elas são terríveis. É interessante porque as 6 pragas aqui que aparecem nesse texto são exatamente 6 pragas que aparecem em Êxodo, no texto, quando fala das pragas do Egito. Ou seja, há uma relação direta que o autor está querendo falar sobre o que aconteceu no Egito e o que está acontecendo ao longo da nossa história. Foi pedido para o faraó que liberasse o povo de Deus, para que esse povo pudesse adorá-lo no deserto. E faraó endureceu seu coração, dizendo que não liberaria o povo. E as pragas foram uma confirmação diante do faraó, que ele desejava que esse povo pudesse ir servi-lo e adorá-lo. E o que acontece aqui é que nós vemos isso se repetindo ao longo da história. Lembrando aqui que o número 6 significa, é um número que está relacionado com o ser humano, porque ele foi criado no 6º dia da criação. Ou seja, essas pragas e pestes são uma evidência de que são criados por nós mesmos. Nós estamos sendo julgados pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas escolhas e pelo caminho que nós estamos tomando. Nós somos culpados pela desgraça que estamos vivendo no mundo. É como se o pai dissesse para o seu filho, meu filho, não coloque o dedo naquela tomada, porque a hora que você colocar o dedo nessa tomada, você vai levar um choque. E aí o que a criança faz? Ela coloca o dedo na tomada. E aí o que ela faz? Ela culpa o pai. Ah, o pai que colocou o choque na tomada. Não, meus queridos. E é muitas vezes esse raciocínio que a gente tem feito com a situação que nós estamos vivendo no mundo. Deus nos deu parâmetros. Deus nos deu um caminho a ser tomado. Deus tem um propósito para a humanidade. O fato de nós escolhermos colocar o dedo na tomada nos torna culpados pelo nosso choque. Ou seja, não adianta olharmos para Deus e acharmos que Ele é o responsável por aquilo que está acontecendo no mundo. E veja que Apocalipse deixa isso muito claro, verso 6. E amaldiçoaram o nome de Deus. Contudo, se recusaram a se arrepender e glorificá-lo. Verso 11. Blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores
e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender das obras que haviam praticado. Verso 21, eles blasfemavam contra Deus. Em vez de essa realidade dura, triste, de nos perguntarmos no meio dessa pandemia o que nós estamos fazendo do nosso mundo, o que nós estamos fazendo com as pessoas que estão à nossa volta. Isso não tem quebrado o nosso orgulho, isso não tem feito com que a gente repense a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos cuidando no mundo e a maneira como nós estamos cuidando do planeta. E ainda por cima nós culpamos a Deus, como se Deus fosse responsável pelas nossas ações orgulhosas, desordenadas, egoístas e mesquinhas. As 7 taças aqui são o fruto da cumplicidade que nós temos com a besta. Desse brinde que nós celebramos ao orgulho humano, ao brinde que nós celebramos às nossas cobiças, as nossas invejas e as nossas pretensões. E continuamos, se nós pudéssemos resumir, essas 7 taças, elas representam simplesmente aquilo que nós sabemos num ditado popular. Nós plantamos ou nós colhemos aquilo que nós plantamos. O texto continua dizendo o seguinte, verso 16. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venham e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com os reis da terra se prostituindo. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E então o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, e que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu, mas quando surgiu deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o 8º rei, e um dos 7 e caminhava para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que para uma hora receberão autoridade como os reis, juntamente com a besta. Verso 13, eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. 14, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e verão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Verso 15, então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. 16, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, a deixarão nua e comerão a sua carne e destruirão com fogo. Temos um personagem novo na nossa história, que é essa mulher que se prostitui, uma prostituta. Essa mulher é descrita com um vestido muito lindo, muito bonita, adornada por pérolas, e ela tem muito luxo, e é muito sedutora e tem muito poder. A mulher, já vimos outras vezes no livro de Apocalipse, ela representa a criação humana, justamente pelo fato de ela ter a capacidade de conceber, né? Por isso essa ligação com a criação humana. E nós podemos ver essa ideia da mulher já na semana passada, quando nós falamos da mulher que gera a criança, ou seja, identificada lá como Eva, como Maria, e aqui essa mulher então é uma representação humana da ação do ser humano na terra. E esse ser humano, ele governa, né? Por isso que nós temos aqui a ideia da cabeça, que significa governo, e os chifres, que significa poder, que nós já vimos também sobre isso semana passada. E ela está montada numa besta. A montaria significa esse ato de domar, esse ato de domesticar. Ela domina uma besta, ela domina uma fera.
E aqui precisamos entender esse conceito de prostituição. Aqui nada está ligado à questão da sexualidade, mas ao sentido mais profundo da palavra prostituição. O que significa a palavra prostituição? Prostituição significa que você tem a origem alterada, que você tem a origem mudada, que o propósito natural mudou. Né? Quando nós dissemos determinado produto foi adulterado, o que nós estamos querendo dizer? Que o seu propósito, a sua composição inicial foi mudada. Adultério e prostituição também estão associados com a ideia de infidelidade. Né? Ou seja, esta mulher ela faz oposição àquela mulher que gera a criança. Esse é o governo humano exercido sobre os povos na terra, de uma maneira adulterada. É o poder pelo poder, não o poder para exercer o governo, a justiça, a igualdade, a paz, mas é o poder pelo simples poder da sede de poder, por ter autoridade, domínio e benefícios para si próprio com esse poder. E como essa mulher conquista o seu poder? Através da sua sedução, através dos seus conluios, através dos seus dos seus conchavos, e ela seduz, ela então ela toma para si esse jeito de governar, inclusive esses próprios reis. Então a prostituta aqui, ela não é uma pessoa no estrito senso da ideia, mas elas são diferentes pessoas, pessoas que exercem o poder de maneira a prostituir o sentido original de governo. Então aqui nós podemos ver que essa mulher ela foi associada assim à cidade de Roma, né, à própria Roma, como aquela que se dizia que era uma cidade que produzia paz, mas produzia violência, domínio, morte e sofrimento. Mas também podemos ver que essa é uma manifestação de poder, que ela é vivida ao longo dos anos. Quando o povo de Deus estava sendo governado por juízes, e mais especificamente sobre Samuel, que foi o último juiz, e o povo se cansou daquele governo de Deus. Eles achavam que eles precisavam ser igualados a outros povos. E eles pediram então para Samuel que intercedesse por eles, para que lhes desse o rei. E Samuel, chateado, foi falar com Deus e falou: olha Deus, eles pediram o rei. E Deus disse o seguinte para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então essa forma de poder, que essa tentativa de governar o mundo sem os valores de Deus, é um anti-reino, é um reino que se manifesta contrário à vontade de Deus. Mas a quem essa mulher está sendo infiel? A quem esse governo está sendo infiel? A ela mesma, porque quando você busca o poder pelo poder, quando você usa de todas as ferramentas ilícitas, da corrupção, da negociata, da troca, da barganha, o que você acaba recebendo é tudo isso. E é isso que nós vimos na vida desta mulher, que fala que ela foi devorada pela própria besta. Ela foi sucumbida pelo próprio sistema. Ela, ou em outras palavras, poderíamos dizer que ela bebeu do seu próprio veneno. E ela foi morta pelo seu próprio jeito de governar e fazer as coisas. Ou seja, Deus julgando a história. Quem planta essas coisas colherá isso. Quem governa dessa forma viverá através disso e pagará o preço das suas obras. Aí o texto continua dizendo, capítulo 18, depois vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade terra e foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com alta e poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todos os espíritos imundos, antros de todas as aves impuras e detestáveis, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouviram outra voz do céu que dizia: saiam dela,
vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram grandes no mundo, todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria, e nela foram encontradas sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. A Babilônia é um outro personagem que aparece aqui. E a Babilônia, ela simboliza um espírito que é concretizado ao longo da história em várias cidades e em várias épocas. E claro, João aqui está se referindo naquele momento a Roma, mas não só a Roma. São várias nações, cidades que tentam impor o seu jeito de governar, que é um jeito contrário à vontade de Deus, que maquiam o mal, que semeiam o ódio, que distribuem injustiça. A Babilônia, para os judeus e para o povo daquela época, ela é carregada de muito significado. A Babilônia significava uma oposição a Deus. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. Jerusalém, a cidade santa, ela foi tomada pelos babilônicos. A terra foi desolada, os pobres foram deixados para trás pelos babilônicos. Babilônia simboliza a vergonha do povo de Deus, porque Deus resolveu cumprir o seu julgamento a Israel através da Babilônia. Babilônia é o espírito da cidade enquanto concentração da cultura e da obra humana. Babilônia significa a pretensão do homem de ser igual a Deus. E como são vencidos essas potências? Aqui diz que o poder da Babilônia foi destruído. Esses poderes foram destruídos. E aqui fala então no verso 14 que nós lemos: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. 14:1 fala: então olhei, diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte de Sião, ele e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitavam na terra a toda nação, tribo, língua e povos. 19:1 fala: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujos cavaleiros se chamavam Fiel e Verdadeiro. Ele julgava e guerreava com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele e ninguém mais. Então, vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado com cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinhos do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Juntei aqui 3 textos que falam um pouco em detalhes a respeito de quem é aquele que vai vencer a prostituta, que vai destruir a Babilônia e que vai ser aquele que vão guerrear com os outros que vamos ver a seguir. E aqui ele faz uma junção, ele lembra de outras figuras que nós já trouxemos aqui que se referia a Jesus Cristo. Primeiro ele fala desse cavaleiro branco, lembra que nós falamos no capítulo 6, há 2 encontros atrás, e semana passada falamos desse que governa com cetro de ferro. Ou seja, ele junta essas 2 figuras, mas há um detalhe diferente entre eles, que fala que na sua roupa ela foi tingida de sangue. Que sangue é esse que foi tingido as suas vestes? Senão o sangue do próprio Jesus, que morreu por nós. Com o seu sangue nos deu a possibilidade de termos acesso a Deus, nos deu a possibilidade de experimentarmos o seu amor e a sua graça através da cruz e da sua ressurreição.
Meus queridos, esse cavaleiro é aquele que vai vencer os poderes e vai vencer esse poder corrompido, esse poder satânico que opera no mundo. E como ele vai lutar? Aqui falam as suas armas, lemos ali o Evangelho, depois fala da espada que é a palavra de Deus. Essa é a arma com a qual nós vamos vencer o mal no mundo. É o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que recria, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que ama, o Evangelho que reconcilia. Não é um Evangelho apenas de uma palavra, de um anúncio, mas é o Evangelho que é o poder de Deus para mudar a realidade. O Evangelho, ele não é só uma boa notícia, ele é poder de Deus capaz de transformar a realidade daqueles que permitem, daqueles que recebem e daqueles que creem. E é esse Evangelho que você e eu somos convidados a lutar junto com esse cavaleiro. Ali ele chama das testemunhas, dos fiéis. No outro texto está falando dos 144 mil, que simbolizam esses mesmos fiéis. Aqueles que estão ao lado de Cristo, aqueles que já tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho, aqueles que já experimentaram a nova vida em Cristo. Esses estão convidados, estão arregimentados para lutar junto com o Cordeiro. E essa é a palavra, esse é o desafio, servir e experimentar essa verdade. Por isso, eu e você somos convidados a experimentarmos essa graça e esse amor de Deus que invadem as nossas vidas. E por último, eu queria dizer aqui que Deus está julgando a história. Deus está julgando as nossas obras. Depois dessas obras, Deus, ele julga as potências. E depois das potências, ele destrói o mal, destrói o poder que é usado de forma a perverter tudo aquilo que Deus havia pretendido para nós. Por último, quero dizer que essas formas de mal e de opressão, elas serão banidas, elas serão afastadas, elas serão exterminadas, porque Deus proveu um cavaleiro, aquele que vai lutar por nós, aquele que vai promover a paz, o bem e a reconciliação. A esse Deus, você e eu estamos convidados a nos aliarmos. Termino com o verso 18, 4, que diz: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que você não participe dos seus pecados, para que as pragas que vão cair não caiam sobre elas. A você e a mim, nós somos convidados a nos opor a esse sistema, a prestarmos atenção e não fazermos aliança com esse mundo que planeja e maquina o mal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos ter ainda a nossa última canção. Bondoso e maravilhoso Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos dê coragem para usarmos o Evangelho e lutarmos em favor de um mundo conforme os teus propósitos e os teus desígnios. Pedimos que o Senhor nos dê clareza, nos dê coragem e discernimento para não nos aliarmos com os valores desse mundo que nos seduzem, mas que são contrários ao que o Senhor pretende para todos nós. Pedimos que o Senhor nos dê a coragem e o discernimento para agirmos diferentes nesse mundo em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de termos a nossa oração final, queremos então lembrar desse amor de Deus, esse amor derramado por nós, esse amor que mancha a veste do Cordeiro com seu próprio sangue, por você e por mim. Vamos cantar essa próxima canção? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando
levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor em mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Antes de termos a nossa oração final, queria aqui lembrar de alguns avisos, né? Temos o nosso plano de leitura aí da próxima semana, participe conosco. Você pode acessar pelo Facebook, YouTube, ou então nos acompanhar aí pelo WhatsApp. Temos também os devocionais, que acontece terças, quintas e sábados, tanto eu quanto o meu colega Alexandro. Lembrar do funcionamento da secretaria, segunda, quarta e sextas, né, das 13 horas até as 19. E também, se você é membro da comunidade, lembrar de você procurar os seus presbíteros para verificar como tem sido feito o recolhimento das ofertas e dos dízimos, para a gente manter os trabalhos, mesmo nesse tempo de pandemia, né? Temos tido tarefas, trabalhos e compromissos financeiros. É importante que você esteja conosco nessa jornada também. Tá bom? Fique conosco, volte semana que vem, onde queremos ter o fechamento, então, do nosso tema de Apocalipse, e convido você a termos a nossa palavra final de oração. Bondoso e amado Deus e Pai, nós te agradecemos e lembramos dessas pessoas que trazem a sua vida diante de Ti, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor é aquele todo-poderoso, que o Senhor é aquele que vai destruir o mal e toda a representação do mal. Pedimos ao Pai pela vida da Marciele, do Eduardo, que o Senhor possa trazer graça, restauração para a vida deles. O Senhor sabe o que eles estão vivendo e passando. Peço que o Senhor estenda a sua mão e traga, Senhor, a reconciliação, a vida, a paz. Pedimos pela saúde da Salete Damer, o Senhor sabe como ela se encontra, o Senhor que tem a chave da vida e da morte. Que o Senhor possa estender a sua misericórdia, restaurar a sua saúde e trazer a esperança que há em Ti, ó Pai. Oramos pela família da Ivone, da Claudete, da Maristela Pompeu, que o Senhor possa trazer também graça e paz sobre a vida dessa família. O Senhor sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão precisando. Oramos pelos nossos doentes, oramos pelos nossos enfermos, oramos pelos nossos idosos. Pedimos, ó Pai, por esse tempo, que esse mal que estamos vivendo, que a gente possa experimentar do Teu consolo, da Tua graça, do Teu cuidado. Pedimos por uma vacina,
pedimos por um tratamento eficiente, pedimos a tua proteção sobre os médicos, sobre as enfermeiras, sobre todos aqueles que estão na linha de frente. Oramos pelos governantes, que eles possam agir com justiça, que é tudo aquilo que precisamos para que haja paz e haja igualdade nesse mundo em que vivemos. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma abençoada e excelente semana na graça e na paz de Deus. Que a sua fé seja fortalecida e que os seus sonhos sejam multiplicados. E que você possa experimentar todo dia esse evangelho transformador. Na graça e na paz do nosso Deus. E terminamos então com a próxima canção.